Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós iremos aprender como criar componentes reutilizáveis e como transferir dados, né, de uma componente de uma componente para outra. E nós também iremos entender o conceito de componente parent e componente children, né, componente pai e componente filho. Beleza? Então, no final, eu vou dividir essa aula aqui em duas partes. Então, agora nessa primeira parte nós iremos criar uma componente reutilizável e iremos transferir para essa componente dados de texto, né? Que no caso aqui nessa imagem que a gente tem aqui serão esses nomes que a gente vai enviar, né, da componente parent para a componente children. E nas próximas aulas, na próxima aula, aliás, né, eu vou estar fazendo todo o processo de personalização, beleza? Então, o que nós temos que ter em mente é essa ideia de componente parent e componente child, né? Child, children, filha, beleza? Que nada mais é do que, vamos imaginar que a gente tem um view, nas aulas passadas eu falei de view, de componentes em si, para a gente pensar em componentes como uma caixa, e na componente parent a gente pode pensar que ela é um view, ou seja, uma caixa, e dentro dessa caixa nós teremos outras componentes, que pode ser, por exemplo, um botão, uma imagem, um texto, e essas componentes que estão dentro da componente view são componentes child, né, que são filhas. Então, a gente pode criar essas componentes children e passar propriedades para elas da componente parent, né, da componente pai. Então, por exemplo, essa tela CR aqui, a gente vai criar lá no VS Code essa tela, ela vai passar para as componentes shield, para as componentes filhas, propriedades, como por exemplo o título, que é um texto, uma imagem, que é uma imagem JPG, um PNG, dados, qualquer dado que a gente quiser, né, enviar da componente parent para a componente shield, a gente pode fazer isso usando essas propriedades, beleza? Então aqui no VS Code, nós temos aqui, né, o código da aula passada, e como de costume, né, eu vou criar uma nova tela para essa aula, eu vou chamar essa tela de CR, para a gente não confundir aqui na nomenclatura. Vou criar essa nova tela, criar um novo botão aqui na nossa tela inicial, para quando a gente pressionar esse botão, a gente ser navegado para essa tela, né, para a gente conseguir desenvolver o conteúdo dessa aula. Então, o que eu fiz aqui, né, foi criar essa componente nessa nova tela CR, mencionei ela no app.js, criei aqui, né, isso aqui tudo a gente desenvolveu na aula de navegação, de navegadores. Caso você não saiba, não esteja entendendo o que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui no card o que eu acabei de fazer para a gente conseguir, né, navegar aqui para essa tela CR. Beleza? Então aqui nessa tela CR, eu nomeei ela de CR para a gente não confundir, mas CR aqui é para lembrar, né, componente reutilizável. E o que é a componente reutilizável é basicamente uma tela, só que a gente vai reutilizar ela de formas diferentes e de formas que ela se adapta aos dados que a gente vai enviar para ela. Tranquilo? Então, a gente tem aqui a nossa pasta SRC, né? Dentro dela a gente tem essa pasta telas. O que eu vou fazer é criar aqui uma nova pasta, né, dentro da pasta SRC, chamada component, beleza? E nessa pasta component que eu vou criar aqui que serão criados, né, as componentes reutilizáveis. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, eu vou criar aqui imagem.js. Beleza? E o que eu vou digitar aqui nesse arquivo, né, JavaScript, é basicamente como se a gente estivesse criando uma nova tela. Então eu vou definir aqui a estrutura padrão, né, do React Native, que eu já falei também em aulas passadas, e eu vou nomear isso aqui como imagem, né, o mesmo nome do arquivo. Vou salvar. Então nós temos aqui uma nova tela que retorna um view. Dentro desse view a gente tem um texto chamado imagem. Então eu posso reutilizar essa componente várias vezes da forma que eu quiser. Então eu vou apagar aqui esse view, né? A gente tem um view e um texto. Eu vou apagar o view, vou retornar somente esse texto imagem. Então eu vou salvar e como vocês podem ver aqui no final, a gente está exportando, né, essa componente, essa função, né, imagem, essa componente funcional. Então eu posso importar essa imagem aqui no nosso arquivo CR, que é o nosso arquivo parent, e renderizar ele aqui dentro desse view, né, renderizar várias vezes. Então eu vou importar aqui, import CR from
que é dois pontos barra component barra imagem, beleza? Então, na verdade não é CR, né? CR é o nome desse arquivo, é imagem, né? É a componente que nós estamos exportando aqui, imagem. Eu vou importar a imagem desse nosso arquivo, né? Que a gente acabou de criar. Então, dentro desse nosso view, eu posso renderizar aqui essa imagem várias vezes. Eu vou usar o self close e vou renderizar ele aqui 3 vezes. Então, se eu salvo e clico aqui em CR para a gente navegar para a tela CR, nós temos aqui o texto ou imagem, né, renderizado 3 vezes, o que prova que essa componente imagem, que a gente reutilizou ela 3 vezes no nosso arquivo CR. Beleza? Eu vou deixar aqui na tela um diagrama para que você entenda melhor o fluxo, o que está acontecendo aqui, né? A componente CR, ela é a componente part e a gente está renderizando dentro dela a componente imagem que a gente criou aqui, né, esse arquivo component e exportou esse arquivo component, não, esse arquivo imagem, exportou esse arquivo imagem, importou no CR e usou 3 vezes, beleza? Então acredito que até aqui ficou claro o que está acontecendo. E essa nossa componente imagem, como vocês viram no diagrama lá no início do vídeo, a gente pode passar propriedades para ela, enviar dados para essa componente imagem. Então eu posso enviar aqui, por exemplo, um texto, beleza? Esse texto ele é um string. Eu posso passar aqui, por exemplo, imagem 1, e nos outros, né, eu vou passar imagem 2 e imagem 3. Beleza? Então aqui esse outro é a imagem 2 e esse aqui é a imagem 3. Beleza? Então eu criei essa propriedade texto, essa propriedade texto ela não existe, eu acabei de criar agora e passei para ela o valor, né, um string valendo imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Então essas propriedades elas chegarão aqui nessa componente reutilizável, né, imagem, elas serão passadas como argumento para essa função. Então eu posso receber esse argumento aqui, eu vou chamar isso aqui de props, vou salvar aqui, e para a gente conseguir ver melhor a estrutura disso aqui, eu vou usar o console.log, eu vou printar no console esse props. Beleza? Então, eu estou passando essa propriedade para a componente imagem. A componente imagem, né, ela é um componente funcional, ou seja, ela é uma função. Então, nessa função aqui, eu estou recebendo o argumento props e vou escrever no console. Tranquilo? Então, eu vou abrir o console aqui, certo? Então, quando eu vou salvar, né, clicando aqui no CR, nós podemos ver que eu tenho outro console que está sendo printado aqui. Deixa eu procurar ele aqui e apagar. Eu apaguei aqui, né, esse console log, estava na tela inicial, né? Estava escrevendo no console. Então eu vou reiniciar aqui a aplicação. Só para não atrapalhar a gente, né? Porque, querendo ou não, atrapalha. Então, quando eu navego aqui para essa tela CR, nós temos aqui no console, né, um objeto que tem a propriedade texto, né? Que foi a propriedade que a gente criou, valendo imagem 1, imagem 2 e imagem 3, né? Cada um desses objetos é as propriedades dessa componente imagem, né? Cada vez que a gente renderizou ela. Então, como eu estou recebendo aqui props, eu posso usar o destructoring. Caso você não saiba o que é destructoring, eu vou deixar algum link de algum artigo ou algum vídeo aqui explicando sobre. Mas, querendo ou não, né, esse vídeo aqui eu estou focando bastante no React Native, no conceito ali e não no JavaScript em si. Então, se você tem uma base bem fraca de JavaScript e não está entendendo muito bem o que eu estou fazendo, eu recomendo que você dê uma revisada aí nos seus conceitos em JavaScript para que você consiga absorver mais aqui desse nosso curso. Então, eu vou usar o destructor aqui e vou extrair somente o texto, né? Eu vou extrair diretamente, né, essa propriedade texto que a gente está passando. E eu posso passar o texto aqui como esse texto que a gente está passando aqui da componente part, né, da componente CR para a componente imagem, como ele é um string, eu posso passar ela aqui dentro do nosso JSX, aqui dentro dessas tags text, e ele vai ser renderizado sem problema.
Então, se eu salvo aqui, a gente já pode ver que agora o nosso texto que ele atualizou, né? Agora a gente tem imagem 1, imagem 2 e imagem 3, que são propriedades que nós criamos e passamos como argumento, né, para componente reutilizável e estamos simplesmente escrevendo aqui dentro do JSX, né, esse texto para que seja mostrado na tela. Beleza? Então, assim, é um conceito bem simples, não é tão complexo de se entender, né? Assim, com o tempo você vai entendendo melhor e aprendendo a usar isso no seu dia a dia, nas suas aplicações, nos seus projetos. Mas para essa aula, o que eu preparei foi basicamente isso. Eu quero apresentar somente o conceito de componente reutilizável, como criar, como usar e como passar as propriedades da componente parent para a componente shield. E na próxima aula nós iremos enviar, como a gente já enviou o texto, né? Na próxima aula nós iremos enviar a imagem e também aplicar alguns estilos para personalizar essa nossa lista de imagens que a gente está renderizando usando essa componente reutilizável, beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.